AUs, também conhecido como Alternative Universe, ou Universos Alternativos. São universos geralmente criados por fãs com uma versão alternativa do universo original, mesmo que algumas empresas usem tais artifícios de vez em quando ao usar o conceito de multiverso, por exemplo. Algo que vemos bastante, por exemplo, na DC e Marvel, como Elseworlds ou What Ifs, em diversos momentos de sua história nas HQs. Contudo, esse não é um vídeo para explicar universos alternativos, meu jovem, e sim para apresentar alguns universos populares de Gravity Falls, e talvez até alguns menos conhecidos, para vocês, sendo que a maioria destes você acaba encontrando algum material a mais para ler, seja fanfics com base na AU em questão ou até comics, conceitos e em alguns casos, animações. Não vai ter aqui a animação, infelizmente. E, bom, para começar, falemos da mais famosa de Gravity Falls, tendo não apenas fanfics, como também comics e até mesmo uma visual novel. Sim, estou me referindo a Reverse Falls. Nessa U temos a inversão de papéis do original, com Deeper e Mabel Pines se tornando o Deeper e Mabel Glyphal, Pacifica Northwest e Pacifica Southwest. E Gideon Glyphon torna-se Gideon Pines, sendo que a relação entre eles costuma variar de quem escreve, com alguns fazendo Pacific e Gideon serem irmãos e outros melhores amigos, e o mesmo vale para Deeper e Mabel, que em alguns casos permanecem como gêmeos e em outros são primos. E vale dizer que aqui, Deeper e Mabel são os principais vilões, geralmente tendo controle sobre a versão do Bill desse universo, nomeado como Will Cypher, que tem uma personalidade um tanto quanto chorona e medrosa, tendo medo dos Glyphon. Enquanto Gideon e Pacifica são os heróis dessa U, sendo que Gideon achou o terceiro diário e os Glyphos sendo a maior ameaça por terem o Will na coleira, digamos assim. Essa é a U com mais comics e fanfics já feitas pela comunidade, sendo que ela tem até uma visual novel, como eu mencionei antes, não oficial, obviamente, e também incompleta, infelizmente. Mas é bem divertida caso você não tenha jogado. Ela se encontra em inglês. Mais uma relativamente famosa é Monster Falls, sendo que eu encontrei duas versões diferentes dessa história. A primeira, e que originou essa AU, foi feita por Ti, onde Deeper encontra um fluxo mágico chamado Fluvius Cantatis, fazendo todos da cidade se transformarem em monstros. Já na outra versão, Stanley encontrou um lago estranho e começou a vender sua água sem saber de seus efeitos, fazendo todos na cidade se transformarem em monstros no processo. Na maioria das vezes, Deeper é uma espécie de centauro com cervo, Mabel uma sereia, Stan gárgula, Ford, uma esfinge, Gideon, um vampiro, Wendy, lobisomem, Rob, zumbi, Sus, homem de barro e Pacifica, uma górgona. Enquanto Bill torna-se um humano caçador de monstros. Dependendo do artista ou de quem conta a história, o que cada personagem se torna pode mudar, tendo várias artes diferentes e com muitas histórias em formas de fanfic também. Mais uma U que é muito interessante, Zero Gravity, ou Gravidade Zero se assim quiserem traduzir. Nela acompanhamos os emos Bill e Will Cypher, que tem uma família um tanto quanto conturbada, sofrendo abusos de seus pais, com os dois fugindo de casa em uma noite chuvosa por não aguentar mais, entrando em um ônibus que acaba parando em Zero Gravity, encontrando uma cabana abandonada na floresta, onde decidem ficar e acabam encontrando o diário com o número 3. Vendo os poderes que poderia lhe proporcionar, Bill guarda o diário para que possa se vingar do mundo no futuro e recriá-lo de uma forma mais agradável para ele e seu irmão. Contudo, suas ações chamam a atenção de pessoas incomuns, dentre elas algumas entidades conhecidas como Guardiões, com os gêmeos agora tendo que enfrentar todos, sendo o maior obstáculo Deeper e Mabel, os Guardiões do Equilíbrio do Mundo. E a maioria dos outros personagens também mudam de papel. Stan e Ford tornam-se os Guardiões do Dia e da Noite. McGucket é o Profeta, Gideon, Senhor do Pavão e Confiança, Rob, Cupido de Corações Quebrados, Sus, o Prefeito, Pacifica, a deusa da beleza e riqueza, Wendy, um espírito da floresta. E isso resume essa U, com um conceito que eu ao menos eu considero incrível. Contudo, infelizmente, seu criador não fez uma comic ou história completa pelo que vi, existindo por meio de fanfics de outras pessoas. Outra U muito popular é Fight Falls, que eu creio ser a segunda mais conhecida. Aqui de primeiro são bons de briga, sendo mandados para a cidade de Gravity Falls após entrarem em uma briga no colégio, sendo enviados para tentar ajustá-los. Contudo, todos na cidade são bem mais agressivos que suas versões originais, incluindo Bill Cypher, que nessa realidade é chamado de Kill Cypher, e encontra-se sempre em uma forma escarlate. Sendo um universo que tudo se resolve através dos punhos. O conceito não é nada incrível, mas dependendo de quem escreve pode ser divertido. E tem uma curta comic com alguns momentos da animação transferidos para esse universo. Mais uma relativamente popular é
Relatively False, onde temos os papéis trocados, mas diferente de Reverse, os heróis não viram vilões e vice-versa, mas sim há uma troca de papéis nas idades, principalmente, já que Dipper torna-se o autor dos diários, enquanto os gêmeos Stan vão passar o verão com sua tia-avó Mabel. Gideon troca de lugar com Bud, Pacífica com seus pais e tudo mais. E meio que essa troca de papéis com os pais e idosos junto aos filhos e os mais jovens. Sendo um álbum que está presente principalmente em fanfics. Mas um álbum muito interessante é Demonic Guardians, sendo um álbum que algumas pessoas têm demônios como guardiões. Quanto maior a ligação com seus humanos, mais poderosos eles são. Caso seu humano acabe morrendo, parte da alma do demônio morre junto ao demônio em questão. Sendo que o demônio de Dipper é o próprio Bill, já Mabel tem um demônio com a forma quadrada, chamada Dot Matrix, e Pacífica tem o espírito do lenhador, sendo um álbum com algumas artes e fanfics. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Caso queiram mais a usa, até de outros universos, comentem aí. E nos vemos na próxima.